Continuamos nosso estudo do relevo do quadrilátero ferrífero, investigando agora o Vale do Rio Conceição, a estrutura anticlinal invertida no Vale do Rio Conceição. Saindo então do nosso último ponto, na aba sudeste da sinclinal Gandarela, nos deslocamos para uma parte mais alta do Vale do Rio Conceição, onde há aqui um conjunto de níveis deposicionais que revelam um pouco desse vale bastante interessante aqui nessa porção nordeste do quadrilátero ferrífero. Um vale relativamente estreito entre a sinclinal Gandarela e o maciço do Caraça, com registros sedimentares importantes e algumas variações significativas de direção que podem sugerir aí alguma perturbação tectônica na dinâmica desse curso d'água. Nessa zona, confluência com o Ribeirão do Caraça, mais a jusante, uma outra zona próxima à confluência com o rio Barão de Cocais. Nesses dois pontos, possíveis indicativos de subsidências. Maciço do Caraça, o Vale do Conceição, o rio Barão de Cocais. Nosso percurso, então, entre esses dois pontos, saímos do alto da sinclinal Gandarela, vamos descendo até atingirmos o nível do Vale do Rio Conceição, depois fomos subindo aqui para a parte mais alta do vale, na cota de cerca de 770 metros. Nesta área estamos envoltos aí, basicamente pelas litologias do supergrupo Rio das Velhas, principalmente as rochas do grupo Nova Lima. Nesse perfil perpendicular ao eixo do curso d'água do Rio Conceição, observamos que ele está então entre a sinclinal Gandarela e a Serra do Caraça. Em termos litoestruturais, então, em maior detalhe, principalmente as litologias associadas ao grupo Nova Lima, no vale, nas suas bordas, litologias mais resistentes. Numa visada em terceira dimensão, então, fica mais clara essa posição mais elevada da sinclinal sustentada pelos itabiritos e cangas. Na outra margem, um conjunto aqui já associado ao contexto da Serra do Caraça de quartzitos e metaconglomerados do grupo Maquiné. Tanto o grupo Nova Lima quanto o grupo Maquiné compõem aí o supergrupo Rio das Velhas, e aqui na sinclinal Gandarela, as litologias associadas ao supergrupo Minas. Então, como vimos em alguns vídeos anteriores, o Rio Conceição drena o eixo de uma anticlinal escavada que acabou invertendo o relevo, compondo então um arranjo de relevo jurássico. Então, o que era uma feição estrutural positiva, uma anticlinal, se transformou em um sinformal, em uma área deprimida, justamente por esse processo de dissecação comandado aqui pela drenagem com inversão do relevo. Então, a sinclinal Gandarela, relativamente suspensa em relação à anticlinal de Conceição escavada. Na outra ponta aqui do vale, na outra margem do vale, o maciço do Caraça. Nesse ponto mais ao montante, então, nós podemos observar alguns registros de um nível deposicional ainda preservado como terraço e que tem uma dinâmica e tem uma importância bastante significativa para a dinâmica fluvial nesse vale, no Rio Conceição. Então, junto ao curso d'água, nós podemos observar dois níveis morfossedimentares bem definidos, a sua planície de inundação adjacente ao curso d'água, então, um nível, um terreno mais ou menos aplanado, modelado em material aluvial, consolidado, e que é atingido
pelas águas do Rio Conceição quando esse extravasa o seu leito menor, os eventos de inundação. Então, o nível de sedimentação ainda em construção, né? E relativo, né, correlativo ao momento atual da dinâmica desse vale. Então, as condições climáticas atuais, as características tectônicas atuais, as áreas, né, drenadas em termos da litoestrutura atual. E lá no fundo, mais ao fundo, aparece então um terraço fluvial bem marcado. Um nível sedimentar também, de origem fluvial, porém já abandonado, né, desconectado da dinâmica fluvial atual. Então, as inundações não atingem mais esse patamar, não conseguem mais acumular sedimentos neste nível, né? As águas não atingem mais esse nível, ou se atingem, o fazem apenas esporadicamente. Então, via de regra, o terraço está mais em desconstrução do que em construção. Nesta outra imagem, fica bem marcado também o patamar do terraço fluvial, suspenso em relação à planície de inundação. Este não é o único terraço fluvial do Rio Conceição, do Vale do Rio Conceição. Na verdade, este é um vale com bastante registro de níveis fluviais passados, abandonados, porém, cuja morfologia foi perdida ao longo do tempo pelos processos desinundacionais atuantes nas vertentes. A gente sabe que, via de regra, os canais fluviais estão o tempo todo transportando e acumulando materiais, porém, quando há certa estabilidade das suas condições dinâmicas em relação ao seu nível de base, esse curso d'água tende a construir ambientes sedimentares marginais que compõem uma planície de inundação. Porém, havendo qualquer transformação, né, nos componentes do sistema fluvial, que acabam interferindo na sua dinâmica, como o clima, como tectônica, como nível de base, ou mesmo, né, sua dinâmica hidrológica, hidrossedimentológica, pode ser impactada por atividades antrópicas, a tendência é que esse curso d'água se ajuste então a novas condições, se algum desses fatores é alterado, e essa planície inicial seja abandonada e uma nova planície, condizente então com essas novas condições, seja formada. Esse abandono da planície, né, original, dessa primeira planície, pode se dar por incisão vertical da drenagem atingindo a rocha, escavando a rocha, ou dentro mesmo desse material aluvial previamente formado, né, sem atingir a rocha. Porém, como esse material fica suspenso em relação ao talveg, né, ao ponto mais baixo no vale, a tendência é que, ao longo do tempo, ele vá sendo erodido, desmantelado, recoberto por material coluvial. Então, a forma de um terraço fluvial acaba se perdendo ao longo do tempo. E as vertentes, então, assumem uma nova morfologia. Porém, os materiais podem ser preservados. Então, os sedimentos, né, e a sua organização pode denunciar que em determinado momento da evolução desse vale houve um nível de sedimentação nesta posição, né, com esta altitude, com estas coordenadas, né, com essa localização e com a idade correspondente, já que esse material pode ser datado. Então, é possível ir reconstruindo a história de evolução, né, dos vales fluviais a partir dos seus registros sedimentares, estejam eles ainda preservados, né, em sua morfologia original ou não, somente pelos materiais. Neste outro trecho do Vale do Rio Conceição, bem mais ajusante, próximo da confluência com o rio Barão de Cocais, o vale já não apresenta, né, aqueles degraus muito bem marcados. Mas este é um trecho que já foi estudado e há nessa vertente, né, do vale vários registros de níveis sedimentares fluviais. Então isso muitas vezes só consegue ser percebido a partir de uma análise, né, voltada para isso, que vai investigando os materiais, né, diferenciando se o que está compondo, né, a vertente é alúvio, ou é colúvio, ou é elúvio, né? Se é formado um material de intemperismo in situ, ou se é material transportado no contexto da vertente, ou se é resíduo de material aluvial,
né, de um antigo nível de sedimentação fluvial que foi abandonado e remodelado pelos processos superficiais. Então, nesse caso, há um nível sedimentar bem elevado, cerca de 50 metros ou mais da calha atual, um outro nível um pouco mais rebaixado, que apresenta materiais conglomeráticos ferruginosos, um outro nível aqui também rebaixado com material conglomerático ferruginoso, o nível correspondente àquele que vimos nas imagens anteriores, e o próprio nível de planície de inundação, né? Aqui bordejando o curso d'água. O rio Conceição ele testemunha um pouco da história de evolução fluvial de todo o quadrilátero ferrífero. Nessa imagem há um esquema síntese, né, com vários cursos d'água que tiveram seus níveis deposicionais investigados. Então, o Rio das Velhas, Rio Paraupeba, Rio Maracujá, Mango, Sardinha, o Conceição, o Barão de Cocais, o Caraça, Maquiné, entre outros aqui, né, afluentes do Rio das Velhas, do Rio Paraupeba também. O arranjo geral dos níveis sedimentares nessa região mostra um predomínio de níveis sedimentares escalonados nas altas vertentes. Então, momentos de estabilidade do nível de base, né, para a construção lateral de níveis sedimentares, porém, momentos mais curtos, né, seguidos aí de incisão vertical e aprofundamento do vale. Construção de um novo nível sedimentar, mais aprofundamento, mais incisão vertical. Isso de maneira cíclica, né, repetida aí ao longo do quaternário. Todos esses registros sedimentares são quaternários, né? Têm idades aí relativamente recentes, por volta de 50 mil anos, 80 mil anos ou menos. Nos fundos de vale, no entanto, é comum encontrarmos níveis embutidos. Então, um preenchimento sedimentar por um nível mais antigo e embutido nele um nível mais recente de planície de inundação. Esse é o caso do próprio Rio Conceição, mais uma vez, né? O seu terraço fluvial está bem marcado aqui de novo, né? A planície de inundação num nível mais rebaixado, facilmente atingida, né, pelos momentos de inundação. Porém, esse material que se encontra aqui na calha, ele também se encontra na base desse terraço fluvial em vários trechos. Aparece, inclusive, na margem, né, sobreposto pelo material mais fino, né, mais avermelhado, da superfície do terraço. Então, esse material que se encontra na base, mais uma vez, é um material conglomerático ferruginoso. Se a gente fosse dar um zoom, ele ia encontrar um material como esse. Fragmentos de rocha, clastos, né, arredondados, polidos, típicos de um ambiente fluvial, porém inseridos numa massa compacta, cimentada por oxidróxidos de ferro. Isso então ocorre não só no Rio Conceição, mas como nós fomos vendo aí também ao longo de alguns vídeos, ocorre lá no Ribeirão Maquiné, como nós discutimos na captura do Rio Piracicaba, ocorre também no Rio Barão de Cocais, Rio Maracujá, Ribeirão do Mango e no Rio das Velhas. Então, vários vales do quadrilátero ferrífero apresentam esses materiais conglomeráticos ferruginosos. Isso testemunha, então, alguns processos regionais na formação desses materiais, que atinge, então, não apenas um ou outro vale individualmente, mas o conjunto de vales fluviais na região. Estas são imagens de microscópio eletrônico que revelam, então, fragmentos, né, de rocha, fragmentos de quartzo e também de tabirito, e no espaço poroso entre esses fragmentos, acumulações basicamente de ferro. Sejam essas acumulações do tipo preenchimento, um preenchimento mais ou menos uniforme, ou também do tipo revestimento, como se esse preenchimento do espaço poroso fosse gradual, né, fosse em diferentes eventos.
Então, como se fosse um revestimento em várias camadas, porém, em outros locais, um preenchimento mais maciço, mais desprovido de estruturas. Né? Então, as análises químicas mostram, né, que esse cimento é basicamente composto por ferro, mas também tem uma riqueza aí de alumínio. Então foram investigados dois desses vales que apresentam essas couraças, né, esses conglomerados ferruginosos, para tentar entender como que esse material seria formado. Né? Pelas análises das idades associadas aos níveis deposicionais, com dados da literatura, foi percebida uma relação entre a formação desses níveis deposicionais com conglomerados ferruginosos a paleoclimas secos. Então, foi feita uma investigação agora, não só com dados indiretos, mas dados diretos das sucessões deposicionais, para tentar levantar, né, confirmar essa hipótese. Então, tanto no Vale do Rio Conceição como no Vale do Ribeirão do Mango, as sucessões deposicionais de diferentes níveis foram estudadas, né, detalhadamente, procurando fitólitos. O que são fitólitos? São basicamente como se fossem fósseis das células das plantas. As plantas absorvem sílica, né? E como essa sílica vai sendo acumulada na estrutura da planta, ela acaba se moldando, né, a estrutura das células das plantas. Quando as plantas morrem, o material orgânico é decomposto, porém essa estrutura em sílica acaba sendo preservada. Cada tipo de planta apresenta um conjunto de células específicas que vai testemunhar, então, vai permanecer nos registros sedimentares após a decomposição das plantas, como um conjunto de fitólitos específico, então, uma assembleia fitolítica específica. Qual o entendimento que isso proporcionou? Os resultados então dessa análise de fitólitos, junto com essa análise de níveis deposicionais, mostrou que por volta de 34 mil anos teria acontecido na região do quadrilátero ferrífero um cenário de campos, né, a um cerradão mais fechado e até mata de galeria, que indicaria aí um ambiente de cerrado mais úmido. Né? Por volta de 27 mil anos, se aproximando do último máximo glacial, o cenário mudaria. Um novo nível deposicional seria formado, um nível deposicional bem mais espesso, e o fato dele ser mais espesso provavelmente está relacionado a um outro cenário bioclimático em que não encontramos mais matas de galeria bem desenvolvidas, são matas de galeria mais restritas, e um domínio de campos e de um cerrado mais aberto. Então, aquelas vertentes muito íngremes, né, que nós vemos nas margens do vale, né, nas paredes do Vale do Rio Conceição, de outros vales do quadrilátero ferrífero, acabariam sendo bastante instáveis, né, por não ter uma cobertura vegetal para estabilizá-las, e o que levaria então ao transporte de grande quantidade de materiais para o fundo do vale, materiais mais grossos, cascalho, areia, que iriam preenchendo o fundo do vale. Como há uma oscilação do nível freático ao longo do tempo, esse material seria então cimentado pelos óxidos e hidróxidos de ferro. Como nós vimos também em vídeos passados, a formação de canga nos topos, né, das serras do quadrilátero ferrífero é um processo exportador de ferro para o baixo, né, para o baixo vale. Então, o próprio processo de formação das cangas, de intemperismo, dos itabiritos no alto das vertentes, né, nos topos, acaba transferindo para os fundos de vale, via nível freático, ferro solubilizado. Esse ferro solubilizado, oscilando aqui junto com o nível freático, acaba se associando ao oxigênio e precipitando novamente, né, formando óxido-hidróxido de ferro. O cenário mais recente, ou o cenário atual, seria de um cerradão, a Mata Atlântica nos vales, protegendo então as vertentes, fazendo com que bem menos material chegue ao fundo de vale. Como no fundo do vale há menos sedimentos chegando e há mais água disponível para remobilizar esses sedimentos, já que é um cenário climático mais úmido, parte daqueles sedimentos previamente acumulados é removida pelos processos de erosão fluvial e um novo nível sedimentar embutido é formado.
Então, nesse momento, ou até esse momento, sem condições de romper, né, essa barreira formada por esse material previamente acumulado, então os depósitos recentes estão aninhados, né, embutidos dentro desse nível de preenchimento, correlato aí ao período do último máximo glacial. Essa figura é uma síntese de uma série de levantamentos de níveis fluviais do quadrilátero ferrífero, que mostra aqui as sequências sedimentares, as sucessões sedimentares de síntese de cada momento de evolução dos sistemas fluviais e suas idades respectivas. Então, aquele conjunto de dados dos vales do quadrilátero ferrífero pode ser organizado em 7 fases de sedimentação fluvial, sendo a mais antiga por volta de 83 mil anos, seguida por uma de 47 mil anos, outra de 36, 26, 8, 1,4, até chegarmos em uma fase mais atual, provavelmente já testemunhando a ação antrópica, né? A gente poderia chamar então de depósitos, né? Provavelmente tecnogênicos. O interessante é que há uma alternância entre fases desenvolvidas em um clima mais úmido e fases desenvolvidas em um clima mais seco. Sendo que nas fases de clima mais úmido, nós não encontramos as espessas couraças ferruginosas, que a gente tem descrito, mas nas fases mais secas, sim, essas espessas couraças ferruginosas são bastante comuns. Então isso é, de certa maneira, cíclico, né, ao longo da evolução desses vales fluviais, que está de acordo, então, com as várias oscilações e mudanças climáticas pelas quais passou, né, essa região durante o Quaternário, né. O Quaternário é marcado por mudanças climáticas e oscilações climáticas relativamente rápidas, né, não só de ciclos glaciais e interglaciais, mas também de fases mais úmidas e fases mais secas dentro desses ciclos. Vale destacar que esses materiais, esses conglomerados ferruginosos, eles têm uma importância muito significativa para a evolução fluvial onde eles ocorrem. Comparando esses dois vales, né, o Rio Paraupeba e o Rio Conceição, no Vale do Rio Paraupeba, basicamente não há a formação desses conglomerados ferruginosos, ou eles são pouco expressivos. No Vale do Rio Conceição, do contrário, há uma sucessão, né, uma alternância de níveis deposicionais com e sem couraça. Então, o nível 8 não tem, o nível 7 sim, o nível 6 não, o nível 5 sim, o nível 4 não, o nível 3 sim. E quando a gente compara dados de idade e de altitude, há um cenário bastante diferente também. Comparando aqui registros de uma mesma fase, ou seja, depósitos fluviais com idades semelhantes, temos no Vale do Rio Paraupeba o nível 5, posicionado aqui a cerca de 60 metros acima da drenagem atual. No Vale do Rio Conceição, os sedimentos dessa mesma fase, né, também correspondente a um nível 5, que tem uma idade próxima de 50 mil anos, 47 mil anos, está posicionado apenas cerca de 20 metros acima do curso d'água. Então, isso pode ser resultado de um processo de incisão vertical mais lento, né, menos eficiente no Vale do Rio Conceição, o que pode estar relacionado a essa presença de conglomerados ferruginosos em diferentes níveis deposicionais. Seriam responsáveis, então, por frear, né, a dinâmica fluvial, né? Como nesse caso aqui, essa outra couraça, porém associada a esse nível de preenchimento, como nós vimos em imagens anteriores também, né? Então, nesses dois vales, no Ribeirão do Mango e do Conceição, essa couraça também aparece, né, relativa a essa fase 4. E esse seria um material, então, que ofereceria resistência à incisão vertical da drenagem, retardando o processo de incisão vertical. É curioso porque era de se esperar justamente que na bacia do Rio Conceição, em relação à do Paraupeba, por exemplo, esses desníveis fossem maiores, justamente porque o Rio Conceição se insere na bacia do Rio Doce, então drena para a fachada atlântica brasileira, num caminho mais curto, né, para o seu nível de base geral, o oceano, enquanto o Rio Paraupeba drena para o São Francisco,
com uma bacia enorme no interior continental. Então, se espera no modelo geral maior agressividade das bacias, né, mais curtas, voltadas direto para o oceano, do que essas bacias interiores, mas não é isso que acontece. E um dos possíveis fatores é justamente a presença desses materiais que acabam oferecendo maior resistência ao processo de dissecação fluvial. A resistência desses materiais aparece também, né, na preservação de alguns patamares associados à sedimentação fluvial no Vale do Rio Conceição. Nesse caso aqui, então, esse patamar bem marcado, né, mais próximo do fundo do vale, está sustentado, mais uma vez, pelos conglomerados ferruginosos, no caso aqui do nível 5. Aqui abaixo é o nível 3, que preenche o fundo do vale, que também tem couraça, mas aqui, nesse patamar mais elevado, o nível 5, que também tem couraça, e acaba sustentando essa elevação mais próxima do fundo do vale. Outra questão interessante aqui no Vale do Rio Conceição é esse arranjo da drenagem na porção média da bacia. Dá para perceber que o Rio Conceição ele muda várias vezes de direção nessa porção mais média da bacia, inclusive se aproximando, né, de um dos seus divisores. Então o rio está deslocado do seu eixo central, né, do eixo central da sua bacia. Está mais deslocado para um dos seus divisores. E mudando várias vezes de direção. Interessante é que esse curso d'água, então, ele atravessa zonas de falhas diversas aqui, zonas de falhas principalmente de empurrão, também algumas falhas indiscriminadas, e se junta, então, ao Ribeirão do Carás, depois volta para a mesma direção, atravessando novamente, né, buscando novamente algumas fraquezas tectônicas aqui, onde também há confluência com o rio Barão de Cocais. Curioso que na projeção linear do vale do rio Barão de Cocais, mais ou menos nesta área, há um vale relativamente aberto, amplo, porém sem materiais sedimentares relativamente jovens. Então, praticamente um vale seco. Nesta área também, pegando a projeção do Rio Conceição, mais ou menos junto desse conjunto de alinhamentos, também há um vale relativamente rebaixado, porém sem registros sedimentares muito significativos e recentes. Por sua vez, nesta área, né, pontuada aqui com A, há espessos pacotes sedimentares, e nesse caso específico, um pacote sedimentar em que há um empilhamento de materiais finos, grossos, finos, grossos. Essa organização pode estar associada a um movimento subsidente nessa área. Então, justamente, a subsidência nessa área teria atraído o Rio Conceição, né, para essa área rebaixada, né, que se torna um nível de base importante para o seu entorno. E aqui, pelo movimento subsidente, há um empilhamento de sucessões deposicionais. Como o leito do rio está sempre subindo, né, em agradação, já que aqui é uma área de entulhamento, ao mesmo tempo em que ele migra lateralmente, ele vai subindo o seu nível, né? O seu leito está sempre crescendo, né? Sempre recebendo novos materiais. Então, quando ele migra lateralmente e vai subindo o seu nível, em determinado momento em que ele acumula seixos, ele acaba acumulando seixos por sobre materiais finos. Ele vem migrando, subindo o seu leito, vem migrando, subindo o seu leito, e acaba superpondo, então, materiais grossos de calha sobre materiais finos de ambientes marginais. Chama atenção também, neste outro ponto, um empilhamento de sedimentos muito significativos, porém, nesse caso aqui, apenas material mais grosso, né, relativo a calhas. Então, uma sucessão sedimentar que completa, passa dos 15 metros de espessura, o que foge bastante aí da média dos demais níveis deposicionais ao longo desse vale. Outra questão interessante em relação a esse depósito em específico é que a sua composição é quase que 80%, né, ou um pouco menos, itabirito, fragmentos de itabirito. Só que este depósito está inserido no Vale do Rio Conceição, que drena em sua maior parte rochas do Grupo Nova Lima. Os
metapelitos, os metaarenitos. Então não há formações ferríferas importantes ao longo do vale. Porém, essas formações ferríferas estão nos topos de serra. Então aqueles processos que nós discutimos de retração lateral das escarpas, de escarpas mais suscetíveis aos processos de desnudação, né, como as modeladas em xisto, acaba descalçando, né, desprotegendo as formações ferríferas do topo e elas vão colapsando, né, sofrendo movimentos de massa e vão se fragmentando, se transformando então em sedimentos fluviais. Uma outra hipótese está relacionada à captura do Ribeirão Preto. Nós tratamos também em vídeos anteriores. Como é uma área que está num processo muito acentuado de ajuste, né, em relação ao seu nível de base, com incisão muito acentuada e acaba promovendo, né, uma desnudação, um esvaziamento muito intenso da sua bacia hidrográfica, esse excesso de materiais, vamos dizer assim, é transportado para o Vale do Rio Conceição. E no caso da bacia do Ribeirão Preto, ela está constituída basicamente em itabiritos. Então essa também é uma fonte potencial muito importante desse material itabirítico para o Vale do Rio Conceição, embora o vale em si não tenha importantes áreas em rochas itabiríticas.